No ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos para uma cidadezinha do interior para saber qual é o mistério que rolou por lá. Porque esse foi o verão que Hikaru morreu. Eu sou o Raul e não sabia que frangos marinados eram tão sexy. Diz o anime, né? Eu sou o Rafael Valente e esse é o bromance mais maluco que eu já vi. Justo. Aqui é a Cakes e eu detesto coisas que me dão sustos, mas esse anime é muito bom, então eu topei assistir, embora ele não seja um terror, mas tem sustinho também. Pra se assustar um pouquinho mais e pra mais frango marinado, após os e-mails. De volta dos e-mails com o nome original Hikaru ga Shindanatsu, ou O Verão em que Hikaru Morreu, do gênero terror, mistério e sobrenatural. A gente podia colocar Slice of Life aí, tranquilamente? Tem um pouquinho. Não, tem muito, eu acho. Porque pelo menos mais da metade da história você acompanha o dia a dia do Hikaru e do Yoshiki. Eu acho que durante os 6 primeiros episódios a gente fica mais na vida deles, depois que a história vai começar a abrir o leque pro mistério. Sim, é que eu acho que esses outros gêneros que são listados aqui, ele tem mais destaque, assim. Mas interessante botar com um pouquinho de Slice of Life of Terror. Tipo, um subgênero do gênero, assim. Slice of Terror, né? Porque eu acho que eles usaram do gênero pra conseguir fazer a gente se importar com os dois personagens pra depois fazer a história andar. Eu acho que é o grande acerto da obra. Sim. Com 12 episódios na primeira temporada, a segunda já foi confirmada, hein? E esses 12 episódios cobrem 26 capítulos do mangá. Estreou na Netflix no dia 6 de julho de 2025 e teve seu último episódio no dia 28 de setembro, também de 2025. Do estúdio Cygames Pictures, né? Um estúdio meio novo aí, tem parceria com a Netflix, faz algumas obras pra eles, e fora obras pro Japão também. Então, a gente tem o anime de Blade Runner, tem Princess Connect e o Brave Bang Brave, que é um anime muito bom, hein? De robô gigante. Ah, esse anime é legal. Do diretor Ryohei Takeshita. Ele é meio que novo no mercado como diretor principal. O que ele dirigiu é totalmente o oposto de Hikaru. Que ele dirigiu Mangá Sensei, Pokémon Paldea Winds e Yoro no Kuragi wa Yogenai. Já quero, tipo, uma fanfic de Pokémon dirigida por esse brother, mas nesse rolê meio suspense, assim, sabe? Acho que daria um material incrível. Nunca veremos isso acontecer, mas seria legal. Exatamente. E pra você, Valente, pra você que falou que não vê outros estúdios de dublagem dublando animes, É verdade. Viasai Vox Mundi, né? Com direção de Renato Soares. Gosto muito da dublagem, inclusive. Inclusive, eu vou te falar que eu não sabia que tinha dublado. Eu vi completamente em japonês, né? Áudio original. Uhum. Se eu soubesse, eu teria visto dublado. Eu também assisti no áudio original, eu não lembro se a dublagem ela tava sendo simultânea. Eu acho que não. Ou se ela chegou um pouco depois. Porque geralmente, como eu vejo semanal, às vezes não tenho dublado ainda quando eu vou assistir. Aí eu vejo legendado, que a dublagem chega ali 1-2 semanas depois, né? De acordo com os episódios. Olha, pegando o Blue Box como referência, né? O que o Blue Box saiu até algumas semanas depois, né? Começou a ter a dublagem, demorou um pouquinho. Se eu não me engano, o Hikaru teve essa mesma pegada. Sim, teve muito simuldub em algumas temporadas, Kaiju número 8 fez, mas a dublagem ela sai meio rápido, mas simultânea assim ainda tá um pouco mais raro de acontecer, né? Isso a gente vê mais, inclusive, na Crunchyroll, né? Na Netflix a gente não vê tanto simuldub pra animes. Verdade. Os simultâneos mesmo, normalmente são os projetos gigantescos, né? Que aí vale a pena investir essa grana. Não sei, viu? Tem uns animes que nem são tão grandes assim, quando a gente vê na Crunchyroll, que eles ganham um simuldub. Eu não sei nem se gasta tanto dinheiro em si, mas é muito a coisa de receber o projeto com a antecedência necessária, assim, sabe? Tipo. E a gente sabe que o Japão é complicado com isso também, né? Então, tipo, às vezes o episódio não tá pronto. E às vezes a galera não quer que vaze, enfim. Eu acho que é mais uma questão logística do que, tipo, de mais dinheiro e pra galera aqui ficar muito corrido, né? Porque você tem que dublar muito rápido ali, porque você não recebe com tanta antecedência. Então, acho que é mais logístico mesmo, né? Inclusive, dublar em uma semana já é algo, assim, surpreendente, né? Um episódio de 20 e poucos minutos, assim, é uma trabalheira pra você fazer, né? Então. E
pode até acontecer de dar enrosco, né? Recentemente a gente teve o anime da autora de Fullmetal, que recebeu uma redublagem, né? A gente até hoje não sabe por quê. Teve, verdade. E teve o Vigilantes, o derivado de My Hero Academia. O Boku no Hero é bom. Eu não vi o primeiro, eu só vi o derivado. Mas ele começou a atrasar a dublagem. Então tava chegando simultâneo, certinho. Aí chegou uma semana que pulou. E aí a partir daí ferrou. Aí pulou uma pra frente todos, assim. Acabou com toda a agenda do negócio, sabe? Vê como a Cakes é esperta. Ela tá assistindo o Boku no Hero que interessa, né? Ai, gente, eu olhei e falei, eu não vou começar My Hero Academia. Eu tentei ver My Hero Academia, mas eu tô muito saturada de heróis. Eu falei, eu vou pro Vigilantes aqui, ó. Tá começando do zero, olha, coisa boa. Eu gosto da pegada do Vigilantes, gosto mesmo. É maneiro, é maneiro. A fonte é um mangá, né? Um mangá seinen, do site Young Ace Up, que é um site que veio depois da revista Young Apes, da Kadokawa Shoten, né? Assim como agora a Jump lá tem o site deles pra animes, né? Tem o Jump Plus, eles também têm esse aí que é o Young Ace Up. Cada vez mais a gente vai começar a ver, né? As editoras trazendo direto pro digital, porque não dá pra colocar tudo numa revistinha, né? Sim. E fora que dá pra apostar mais nesses tipos de projetos, né? Projetos que sejam mais apostas, que tenham uma pegada um tanto diferente do que o público gosta, ou do que o público tá acostumado a ler, ou do que geralmente sai na revista. Dá pra brincar mais, né, quando a gente coloca no site, porque, bom, tá lá no site, né? Exato, e aí depois o que se destacar e vai pra publicação tradicional e tal, mas não ter mais, digamos assim, essa passagem, assim, esse portão de, mas tem que ser forte o suficiente pra sair na revista. Tipo, não, coloca no digital e aí o que se sobressair começa a ter volume publicado, o pessoal compra, enfim. E o autor tem mais tempo pra respirar também, né? Ele não tem aquele sufoco de, olha, se eu tiver 3 capítulos que o público não gostar, tanto assim que voltar, ele vai ser cancelado, né? Não. No digital, geralmente, ele tem mais tempo pra brincar, sabe? Ele deixa ele jogar. Uhum. E as publicações em digital, normalmente elas têm uma periodicidade diferente também, né? Os que fizeram mais sucesso na SpyX. No Brasil, é publicado pela Panini, do autor ou autora, né? Mokumo Kuren, que é um pseudônimo, então a gente não sabe. E até o momento tem 9 volumes. E ainda está em publicação, ou seja, a historinha ainda não acabou. Maneiro. E fez um certo sucesso, viu? O mangá lá no Japão. Que eu lembro que ele tava em várias listas de coisas interessantes pra acompanhar na época, né? Que ele tava saindo. É algo que tem feito um certo sucesso lá. Não sei se ainda tá, porque eu não acompanhei mais. Mas eu lembro que nos primeiros volumes que saíram, o pessoal tava gostando bastante. E Valente, conta pra gente aí o que se passa em O Verão em que Hikaru Morreu. O Verão em que Hikaru Morreu conta a história literalmente do que a gente que tem no título. O Hikaru, que é um dos personagens principais, morreu. E isso é no primeiro episódio, tá? Não é spoiler de nada. É nos primeiros segundos. É, literalmente. Gente, é no título, assim, é aquele anime que não dá pra você começar preocupado com isso. É aquele paradoxo da revista de fofoca de novela dos anos 2000, assim, sabe? Tipo, fulano morre, sabe? Quem assassinou não sei o quê. Ou do começo de Dragon Ball dos anos 2000 também. Goku morre, assim. É tipo isso. E aí o Hikaru morre e o melhor amigo dele, o Yoshiki, vai atrás dele no local onde ele morreu e tudo mais. E de repente tá tudo normal. O Hikaru tá vivo, mas o Yoshiki, que é o melhor amigo dele, que foi atrás dele e que achou o corpo dele, sabe que ele tá morto. E agora eles têm que tentar entender como é que o Hikaru tá vivo, se é o Hikaru mesmo, se não é, se é uma entidade, se não é. E aí começa a brincar com todos os artifícios que a gente vê de lendas japonesas e espíritos e coisa e tal, que é toda aquela coisa de terror que o japonês ama fazer. E tudo isso é O Verão em que Hikaru Morreu. Ou você pode chamar também de como domar o seu monstrão, né? Como mostrar pro seu amigo morto que... Bom, não sei se tá mostrando pro amigo morto, né? Ou parte dele, né? Que é só o corpo, né? Tipo, como lidar quando uma entidade toma o lugar do seu amigo, né? Exato. Inclusive, se isso fosse uma webtoon, seria o nome do Verão em que Hikaru Morreu. Seria exatamente isso. E antes de qualquer coisa, a gente tem que deixar bem claro pro público. Isso é um mistério, tá? A gente vai ter que dar spoiler desde o primeiro segundo. Não tem jeito. Então, a gente indica. Ou leia o mangá, ou assiste o anime e volta aqui pra bater um papo com a gente, porque não dá pra fazer um papo sem spoilers de uma obra como essa. O
curioso é que, assim, maior spoiler, já é o título. Então, ela é uma obra de mistério, suspense, que traz elementos de terror, mas é curioso como ela quer te chamar a atenção a partir do título. Então, você já sabe que o Ricardo... Isso não... Assim, não há discussões de que o Ricardo morreu. Dentro da história, eles estão ali, mas você, o fã, você lê o título, você sabe que ele morreu. Então, é quase... Não o gênero totalmente diferente, mas é quase meio uma ideia, assim, de Frieren, de a gente começou pelo final da história. O Ricardo já morreu. E agora? O que acontece depois que ele morre, sabe? É curioso isso também. Sim, é muito mais sobre o que é o ser dentro do Hikaru, né? Que é esse ser, essa entidade, do que sobre o Hikaru em si, né? Porque o Yoshiki, ele já descobre nos primeiros minutos, né? Que aquele ali não é o Hikaru. E aí a gente percebe que alguns outros personagens, né? A Asako também, que ela até fica surda de um ouvido, porque ela acaba descobrindo, né? Porque mesmo tendo o rosto do Hikaru, o corpo do Hikaru e as memórias do Hikaru, aquele monstro, ele não tem sentimentos, entre aspas. Então ele acaba não conseguindo, com 100% de fidelidade, ser o Hikaru, né? Que ele só queria descer a montanha e se disfarçar ali como humano pra ver como é que é. Sim. E é curioso também, assim, a gente tem essa parte do terrível, menino morreu e tal, e aí a gente começa muito a entender, e isso é um gatilho pro Yoshiki entender os sentimentos dele sobre absolutamente tudo isso, né? Porque acaba sendo um pouco, não entra no gênero, mas acaba tendo uma ideia de um romance, de um sentimento a mais entre esses dois amigos, né? Tem algo a mais ali. Mas o Yoshiki, ele parece que ele está confuso, porque como é a visão de quem ele gosta, mas não é, mas às vezes é divertido, às vezes é assustador, é muito... Eu senti as confusões de sentimentos que o próprio Yoshiki também tem dentro da história, tentando lidar com isso, sabe? Porque eu acho que é até o mais interessante da obra, né? Como o Yoshiki e o Hikaru vão lidar com isso, né? Vamos chamar de Hikaru porque o ser ainda não tem nome, mas... Sim. Como que eles vão lidar com isso? Porque primeiro ele descobre que o Hikaru não era o Hikaru, mas ele não quer perder. A gente fala que é chamado de melhor amigo, mas claramente, né? A obra usa vários subterfúgios pra mostrar que eles não eram só amigos, né? Era o grande amor da vida do Yoshiki. Aí depois ele conhece esse ser, ele vai começando a criar uma afinidade com esse ser. E aí a gente vai vendo que ele tá se descobrindo se apaixonar por outra pessoa. Mas aí tem a questão do luto, tem a questão que essa outra pessoa é o Hikaru, entre aspas. É muito complexo, né? Tudo que passa com o Yoshiki, né? Ele tá entre esfaquear o Hikaru e beijar ele, né? Ou ser esfaqueado, o que é pior ainda, né? De repente. Ou ser engolido, né? Uma coisa que a Cakes falou, que eu acho que vale bastante a pena a gente ressaltar, é a palavra confusão. E não confusão numa parte negativa da palavra, mas sim esse anime, ele tem muitos elementos de várias coisas, né? Então, suspense a gente vê muito, mistério a gente vê muito, esse romance, relacionamento entre os dois a gente vê muito. Então a gente acaba alternando, né, o anime inteiro entre todos esses momentos, né? Particularmente, eu não sou tão fã de obras, principalmente Slice of Life, obras de relacionamento e tudo mais, não são as que eu gosto mais. Então essa parte acaba não me pegando tanto. Mas a parte de mistério, de sobrenatural, pô, aí já me ganha legal. Que são as partes que eu mais gostei, inclusive. E essa mistura de coisas é legal porque consegue agradar muitas pessoas. Tipo, eu não gosto tanto assim não do mistério em si, mas do terror. E aí, é engraçado que durante a narrativa eu sinto que em 12 episódios ele vai progredindo um pouco, conforme o Yoshiki vai descobrindo mais coisas, ele vai botando mais o pezinho no terror. Uhum. Ele não te dá um jump scare gigantesco, mas ele dá uma pitadinha de coisa ali de tipo, tá prestando atenção? Tá olhando pra tela? Assim, eu ficava tipo, ai meu Deus, que susto. Não gosto de tomar susto, gostava mais das partes muito que a gente falou de um possível slice of life, é porque ele no meio disso tudo também é muito contemplativo. Então tem muito da cidade onde eles cresceram, das lendas que existem na montanha em que o Hikaru se perdeu, e tem muitos momentos deles dois assim só sentindo o ambiente, sabe? O Yoshiki confuso, a criatura Hikaru ali sentindo coisas, numa descoberta, quase como uma criança descobrindo coisas, tipo, ai, tem isso, aí tem aquilo, e o Yoshiki tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas encontram os momentos no meio de todo esse caos para ser contemplativo
também. Aí essas partes eu gostei mais, mas é curioso como é um anime que de tanto misturar, ele consegue agradar públicos diferentes com partes diferentes também, né? E é legal você ter falado isso, que é bem o sentimento que eu tenho. Não necessariamente que ele é um slice of life, focado em slice of life, e sim que o Ricardo, ele é, assim como existem introduções de personagens, parece que o Ricardo tá sendo introduzindo esse mundo, sabe? Então ele tá descobrindo muita coisa. Tipo, ele tá literalmente, no primeiro episódio lá, descobrindo sobre o sorvete, sobre a bebida, e eles ficam falando sobre coisas tipo, pô, a gente tem que ir ver o mar e coisa e tal, porque eu tenho as memórias do Ricardo, mas eu não sei como é que é, sabe? Então, tipo, por mais que ele não seja necessariamente um slice of life heavy, assim, tipo, pô, foi feito pra ser slice of life, ele acaba sendo porque o Ricardo tá sendo introduzido ao mundo, né? Na verdade, os dois, né, há uma grande troca, porque o Ricardo, ele tá sendo introduzido ao mundo humano, né? Ele tá se descobrindo ter sentimentos, ter sensações, gostos e tudo mais. Enquanto o Yoshiki, cada dia mais, né, ele vai colocando o pé no sobrenatural. E ele vai aprendendo com o Ricardo, depois com a Kurebayashi, né, que é a senhorinha que ajuda eles. Você vê que ele cada vez mais, ele vai se atolando no mundo do sobrenatural, enquanto o Ricardo, ele vai se atolando no mundo natural, podemos dizer assim, o mundo terreno. Sim, mundo humano, né? Exato, e quanto mais essa troca vai acontecendo, cada vez mais vai ficando natural para os personagens. Eles têm dificuldades, cada um com a sua. Por exemplo, o Yoshi, que ele teve dificuldade com sensações, né, com medo de ver o sobrenatural. Conforme o tempo vai passando, ele começa a olhar certas coisas como normal. Ele vai entendendo e sentindo aquilo como comum, porque ele aprendeu que aquilo é normal pro Ricardo. Enquanto o Ricardo, ele tem dificuldade com sentimentos, né? Ele vai lá chorar pra Kurebayashi lá, que ele não consegue entender os sentimentos direito. E ele tem medo de magoar as pessoas, porque ele quer continuar a ficar naquele mundo. Ele gostou dali. Ele gostou principalmente do Yoshiki, né? É uma alma bonita pra ele, né? Ele tá apaixonado pela alma do Yoshiki. Um tá apaixonado pelo corpo, o outro pela alma, inclusive. E você vê que cada vez mais essa troca que vai acontecendo vai se afunilando com a história começar a se tornar um terror, né? Aí começa a ter dúvidas. Tá, mas o que é o Hikaru? Ah, eu não sei. A entidade não sabe o que é ele. E o Yoshiki quer ajudar o Hikaru. O Hikaru, ele quer se entender pra não machucar o Yoshiki, porque ele tentou matar o Yoshiki várias vezes, porque aquele ser dentro dele, às vezes, vaza e quer consumir a alma do Yoshiki, né? Então eles tentam se ajudar, eles tentam entender com o que eles estão lidando pra tentar resolver essa situação e eles terem uma relação mais tranquila, entre aspas. Porém, quanto mais eles atolam o pé, né, eles veem que a cidade tem um segredo macabro, né? Um segredo do mal. Eu sinto que a primeira metade do anime é eles literalmente tentando entender o que tá acontecendo, né? Tipo, beleza, você é um ser, você está no meu melhor amigo, no corpo do meu melhor amigo, e deixa eu entender o que tá acontecendo, porque eu não quero que meu melhor amigo vá embora, então vamos ver o que dá pra fazer aqui. E aí, a partir do momento que eles entendem ali, né, tipo, que o ser consegue absorver muita coisa e aparenta estar mudando, né, eles já começam a traçar um plano já pra segunda parte do anime, que é, beleza, então vamos fazer isso aqui, né? Vamos tentar isso aqui pra ver se a gente consegue resolver tudo que tá acontecendo na cidade aqui e pra você ficar de boa no corpo dele e a gente não perde, ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. E é muito de entender também o Yoshi, que eu lembro que ele questiona essa entidade do tipo, por que você entrou no corpo do Ricardo? Tipo, por que isso aconteceu? Sabe? Especificamente com o meu amigo, sabe? A gente vai descobrindo que existe essa lenda, que é uma coisa ali até que vai puxando de uma ligação das famílias dos dois, coisa de lá atrás, dos pais também, e aí começa a ficar mais complexo, mas é muito de questionamento sobre coisas do luto mesmo, que o Yoshiki traz de... Uhum. Por que isso aconteceu com meu amigo dele morrer? Tipo, por que ele foi lá? E por que você entrou no corpo dele? Tipo, por que isso aconteceu? Sabe? E é curioso como eles vão desdobrando essas coisas, porque a criatura que é o Ricardo, ele não sabe bem explicar
ainda. E a gente vai vendo esse desenvolvimento, como eu falei, é quase como uma criança mesmo tentando entender, tipo, criança, por que você foi comer barro? Tipo, Não sei, pareceu bom. deu vontade de ir lá e eu fui. Não podia ir? E eu lembro também que tem um episódio que o Ricardo, ele, tipo, acho que ele fala alguma coisa pro Yoshiki, do tipo, mas se você contar pra alguém, eu vou ter que te matar. Episódio 1. E o Yoshiki fica assim, tipo... e o Yoshiki fica com uma cara assim, e o Ricardo fica meio, mas não podia falar isso? Eu achei que era melhor ser sincero, mas não pode falar essas coisas. Eu, tipo, é tão absurdo no meio desses sentimentos, assim, que você até dá uma risada meio nervosa, do tipo, nossa, mano, não faz o menor sentido, mas quero saber pra onde vai essa história, né? E eu acho que tem dois subtextos que eles são muito relevantes pra história. Um do Yoshiki e outro do Hikaru, né? O do Yoshiki é o tempo todo. A obra não fala em nenhum momento que eles têm um relacionamento, que o Yoshiki é apaixonado pelo Hikaru, ou que o antigo Hikaru era apaixonado pelo Yoshiki. Mas, principalmente, pela franja do Yoshiki, a gente vê muito sobre isso, né? É um subtexto muito interessante, porque toda vez chega um adulto lá no Yoshiki e fala, olha, você tem que cortar essa franja, senão nenhuma menina vai olhar pra você. Aí ele pega, não responde, ele só mexe na franja dele. A franja, na verdade, é uma máscara do que ele tá escondendo da sociedade, né? Que é o que ele ama, o Hikaru. E é engraçado que a própria direção do anime, ela vai usando esse subterfúgio, né? Que é, em determinadas vezes, quando o POV, né, o ponto de vista tá no Yoshiki, tem sempre uma franja na frente da tela, olhando para as outras pessoas, né? Então a gente vê as pessoas falando com uma franja na frente. É o ponto de vista do Yoshiki, né? Isso é bem da hora. Sim. O que a Kix falou também eu achei bem da hora, porque pra mim, o Yoshiki, ele claramente tá em luto, 100%, e ele também, me parece que ele vem sofrendo de depressão ao longo do tempo, não, acho que foi o estopim, o momento em que o Ricardo morreu, mas acredito que o fato da família dele ter umas brigas meio feias e tal, também acabou implicando nesse estado meio depressivo dele, sabe? Porque em vários momentos você acaba vendo o Hikaru, tanto quando se fala de Hikaru vivo, quanto o Hikaru morto, né, tanto o Hikaru antigo amigo dele, quanto a entidade. A maneira como ele age é super sempre feliz e dando risada e falando alto e tal. Já o Yoshiki é completamente diferente. Já no próprio passado do Yoshiki, você vê ele sempre meio amoado, e aí depois que a entidade aparece, né, depois que o Hikaru morre, você também vê em diversas vezes o Yoshiki em estado fetal, chorando, e no cantinho, e deitado na cama, sabe? Então, pra mim, eu consigo ver esses dois quadros aí, tipo, depressão e luto 100%. Luto, ele ainda tá, e ele ainda tá tentando entender o que tá acontecendo, sabe? Tanto que o próprio Hikaru mata a charada, né, tempos depois. Depois que ele conversa com a Asako, né, e ele já começa a entender um pouco mais os sentimentos humanos, e aí ele percebe, né, que ele não deu oportunidade pro Yoshiki ter o luto, dele enterrar o amigo, dele ter essa passagem, esse tempo de luto. Então o Yoshiki, ele vive esse luto e ele não tem um fim pra esse luto, porque o corpo do amigo tá ali, na frente dele, se mexendo, mas não é o amigo. Então, quando o Hikaru finalmente ele fala assim, não, eu vou voltar pra montanha, é porque ele quer chegar e dar pro Yoshiki a oportunidade de se curar desse luto, mas ele acaba não percebendo que o Yoshiki acaba encontrando outro caminho pra se curar, né? Que é entendendo que essa entidade também é importante pra ele, né? E que ele já perdeu o Hikaru e ele não quer perder a entidade Lovecraftiana que tá ali apaixonado por ele, né? Sim, total. Até essa coisa da depressão dele, que é uma coisa que fica muito clara, assim, até falando sobre o design de personagens, assim, é muito claro nas expressões dele, como elas ficam muito em contraste mesmo com as do Hikaru, assim, de como o Yoshiki está sempre muito triste, e da gente pensar também que ele está tentando entender se ele ama o amigo dele, ele tentar se entender como um rapaz gay de verdade, e assim, chegar a esta conclusão para depois ter o ponto de falar para a família, falar para o próprio amigo, tentar o ponto de se declarar no futuro. Acho que todas essas coisas já são um peso muito grande, então ele já esconde um grande segredo dele, que aí eu não sei até se no começo da história se ele tem essa realização já, mas aquilo é uma coisa que ele esconde, e agora ele tem um super outro segundo segredo gigantesco, que aí é mais uma coisa para ele
carregar ali, porque ele começa sendo um dos únicos que sabe sobre isso, então tem muito peso em cima do Yoshiki. Ele parece estar sempre carregando muitas coisas ali junto com ele, né? Até dá pra entender um pouco dessa melancolia que ele tem constantemente, porque parece ser muita coisa pra lidar, né? Ah, com certeza. Tem aquela cena da escola, que os dois brigam, que o Hikaru, ele tenta fugir, ele segura a mão do Hikaru. Você vê no rosto do Yoshiki, né, aquelas olheiras, o quanto ele já tá cansado de carregar aquilo, né? Mas ele não quer, por outro lado, deixar o Hikaru sozinho. Porque, pro bem ou pro mal, aquele monstro é, como a Cakes falou, é uma criança, né? E se ela for levada pro caminho errado, imagina o que pode isso acontecer. Porque ele já tem um poder muito grande, né? Ele já atrai outras coisas muito pesadas ali pras pessoas que estão em volta. Imagina se, além de atrair aquelas coisas pras pessoas que estão em volta, ele também for um problema pra aquelas pessoas, né? Porque lá no começo ele não se importava de matar uma pessoa. Aquilo ali era comum. Ele era tão puro que ele não entendia o que era bom e o que era ruim, o que machucava uma pessoa e o que não machucava. Como, inclusive, ele também não sentia dor, né? Ele fala lá que não sente dor com o corpo do Hikaru. Ele acha que tá tudo normal. São uma coisa comum dos seres, né? Dos seres que habitam ali. E aí, quando ele vai aprendendo e a história vai se movimentando, aí ele vai aprendendo. Mas muito do que o Hikaru aprende com sentimentos, como que é certo e que é errado, ele aprende graças o Yoshiki tá sempre do lado dele, né? O legal desse aprendizado é que a gente acompanha mais ou menos, eles comentam, né, no final da temporada, que era aproximadamente 1 ano, né, dos dois juntos ali. Então, pô, a evolução do ser que não sabia nada de nada, ele só tinha memórias do Hikaru dentro do corpo dele, pra a evolução que ele teve até nesse período de 1 ano é bizarra, né? Ele já passou a entender coisas de sentimentos que não são fáceis de entender, né? Sim. E é curioso porque como ele vem dessa ideia de ser uma criança, assim, ele entende de uma forma até menos complicada do que a gente, assim. Ele enxerga as coisas como elas são, e ele vai entendendo as nuances, mas às vezes ele tem uma visão muito melhor, entre aspas, assim, muito menos enrolada do que... Ele tem menos barreiras, né? Exato, porque nós vamos criando, né? E se a gente pensar na infância, você não liga se o amiguinho, sei lá, tem uma roupa de tal jeito, mora em tal lugar. Tipo, quando você é criança, se aquela pessoa é legal e é legal com você, tá tudo show. Essas outras coisas, tipo, quem o Yoshiki é, se ele é triste, se ele é gay, tipo, qualquer uma dessas coisas, elas vão sendo criadas na vida adulta, que vai complicando tudo. E o próprio Yoshiki tá passando sobre isso porque ele tá indo pra vida adulta, né? Ele ainda é um jovem indo pra vida adulta, ele ainda tá também desenrolando. Então, é uma coisa que o Raul falou, assim, os dois estão caminhando juntos, cada um tem um aprendizado muito diferente, mas é muito curioso ver a curva deles juntas, assim, em paralelo, sabe? O que mostra muito isso é a cena que o Hikaru, ele dá ali um pedaço de si, né, uma representação como de um casal, quando a pessoa dá o seu coração pra outra, né, ele tá dando ali um pedaço de si, é algo que dá poder pro Yoshiki sobre ele, né. É algo que é uma ilustração emo da época do Orkut, você retirar o seu coração e dar pra pessoa. Eu lembro exatamente dessa ilustração da época dos emos. Atenção, gente, este anime é muito emo, tá? Você que gosta de sofrer assim de peito aberto, assim, aquele sofrimento, assim, ó. Aqui, assim, sobe o NX0 que tá tudo certo, assim. Exatamente, tá tocando. Colocar um verão que o cara morreu ouvindo My Chemical Romance, aí acabou, né? Ouvindo a Helena. É, exatamente. Loucura, pô. Porque aquele momento, o Hikaru, ele pega, entrega, né, pro Yoshiki, e o Yoshiki não entende o que é aquilo, né? Não, o que eu vou fazer com isso? Ele falou, não, isso aqui é um pedaço de mim muito importante. Aí ele começa a perceber, né, que o Yoshiki, ele fica mais fraco sem aquilo, né? Que aquilo realmente dá poder pra ele sobre o Hikaru, né? Aí o Yoshiki vira pra ele e fala, não, então pega de volta, eu não quero isso aqui vai fazer mal pra você. E aí o Hikaru vira e fala pra ele assim, então, mas mesmo que você devolva isso, eu não vou ser mais o mesmo. É a questão da relação, né? Nossa, muito emo, é muito emo essa parte, assim, extremamente emo. Nossa, mas é muito emo, mas é muito verídico, porque uma relação quando começa, você tem aquela visão do seu namorado ou namorada hipotético, né? Que é o que você vê o melhor da pessoa. Conforme você vai passando o tempo, as pessoas mudam, a gente vai conhecendo qualidades e defeitos daquela pessoa, e aí chega um momento que, quando a pessoa não sabe se quer terminar ou não, ou tá confusa, né? Que ela quer devolver o coração da pessoa pra ela vai com a intenção de falar assim, não, você era melhor sem mim e tudo mais, mas
será que era mesmo? Ou você não percebeu que eu mudei, mesmo que você me devolva, eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu. Eu sou essa pessoa que tá aqui na sua frente. E é o que Ricardo fala pra ele. Sim, não tem mais volta, assim. E aí, até indo pra essas partes, pra essas cenas específicas, assim, a gente fala que é um anime que ele começa já, desde o primeiro episódio, ele já acrescenta suspense. Eu sinto que ele vai tendo uma progressão dessa relação, e é muito curioso que essa progressão é representada fisicamente. Então, eles têm um contato físico que é assustador, é meio erótico de alguma forma, não uma coisa assim. É meio erótico. Quem assistiu. Tipo, É um tanto quanto erótico. você olha assim e você fala, eu sei o que você quis mostrar, a pessoa que fez essa história. Eu entendi o que você quis mostrar aqui. Mas é uma progressão também dessa relação deles. Então, começa Slice of Life, contemplativo, e aos poucos o Yoshiki vai olhando, tipo, esse aqui é o corpo do meu amigo, esse é o corpo da pessoa que eu amei, com outro ser aqui dentro, e esse ser começa a ter essa coisa física, também vem da inocência. Tipo, o Ricardo, ele não sabe que ele não pode abrir ali, mostrar, e tipo, tem problema, tem muito problema, você não pode mostrar para as pessoas, assim, tipo, e acaba sendo um momento de que é assustador pro Yoshiki e dá medo, e você fica com medo dele se machucar, mas ao mesmo tempo é um momento de intimidade ali entre os dois, assim, física. Que não é sexo, é terror, mas é erótico e tá tudo junto. O que fala muito sobre esse anime, né? Tudo meio junto ao mesmo tempo, né? Terror, ele tá massageando uma entidade Lovecraftiana dentro de um corpo morto. Pra quem tá ouvindo, eu imagino que a maioria das pessoas que tá ouvindo isso daqui já assistiu o anime, né? Mas pra quem não viu, é literalmente um personagem enfiando o braço no peito do outro, no meio do peito, tem um buraco no meio do peito dele. E aí dentro disso é tipo, eles representam visualmente como um frango cru, né? Um frango temperado cru. A sensação. A sensação de estar colocando a mão nisso, né? Então é bem estranho. É bem estranho. Inclusive aparece a foto de um frango marinado, né? Ai, gente, eu adorei essa referência, porque assim, eu dei uma risada alta, porque eu falei, cara, quando você é adolescente, é exatamente essas porcarias que você pensa, exatamente a analogia, assim, você não sabe colocar em palavras, você faz tipo, o que tem mais perto pra eu pensar? Um frango, assim. É muito engraçado, porque faz sentido. É exatamente isso que um adolescente falaria, numa situação bizarra dessa. Porque o frango tem uma carne mais mole, aquela pele por si só já é gosmenta, vai ficar 10 vezes mais gosmenta porque tá marinado no shoyu, e ele dá especificamente, né, ele fala, frango marinado no shoyu, e é gelado, então você entende, você compreende realmente o que ele sentiu, né? Exato, e até a parte técnica mesmo do anime, assim, fotografia, ângulos de câmera, a gente falou de ponto de vista também, cor, tudo traz muitas sensações, assim, até de quando eles querem passar a inquietação do Yoshiki em algum momento, assim, toda a parte técnica do anime, ela converge para que você se sinta inquieto, ou para você se sentir mais contemplativo, ou para você estar com uma urgência, assim, é muito... Tudo caminha junto com a narrativa. E esse momento específico é muito legal que ele dá a descrição e você consegue, de fato, como o Raul falou, você entende exatamente o que ele quer dizer, assim. Tanto que ele faz um túmulo escondido pro Hikaru, né, dentro do quartel-general deles de criança, num galpãozinho. E aí você tem um ângulo de cena que eu acho incrível, porque o Hikaru e o Yoshi começam a conversar ali, né, o Hikaru falou, nossa, isso aqui era a gente brincando de Super Wario, né, e não sei o quê. Aí o Yoshiki claramente tá incomodado, porque ele tá no ápice do luto dele ali naquele momento, né? E aí a câmera vira, o ângulo da câmera é como se fosse de trás do túmulo, né? De baixo pra cima, né? Em diagonal, de trás do túmulo, pra mostrar o incômodo, porque assim, o túmulo do Hikaru tá ali, mas ele tá vivo conversando com o Yoshiki ali. E eu sinto que eles colocam, às vezes, esses pontinhos de assustadores, assim, eles me pegavam muito desprevenida, porque a narrativa, ela às vezes vai indo pra outro lado, eles estão conversando, de repente, pá, mini susto. Eu ficava, ai meu Deus, esse anime, que anime bem feito, meu Deus do céu. Mas eu sempre era pega nesses sustos, o que mostra que é uma boa construção. É feito realmente pra você, talvez, o Yoshiki olhou ali pra aquele lugar e ele lembrou e tomou um sustinho e você se assustou junto com ele. Então, é legal como ele vai carregando também as suas reações aos episódios, né? Ele faz um trabalho muito bom na hora de colocar os espíritos no geral, né? Porque na história todos é meio que tratado como o Hikaru, ele é meio que literalmente um para-raio de espírito, né?
de coisas ruins. Então, a partir do momento em que o Hikaru morreu e essa entidade desceu da montanha pra cidade, né, pro vilarejo ali, no corpo do Hikaru, ele virou um para-raio de entidade, né, de espírito e coisa e tal. E eu sinto que nenhuma dessas vezes que eles poderiam simplesmente utilizar um espírito só pra dar susto e tá tudo bem, sabe? Ah, já cumpri meu papel, dei o susto e vou embora. Mas eu sinto que todas as vezes que eles usam com um intuito muito bom de construção de terror, sabe? Construção de suspense. Uhum. Tanto aquela do banheiro, que é cheio de cabelo e tal. O da lanchonete. É muito. O da lanchonete. O da lanchonete é aquele mesmo. Não é o mesmo, né? Então, aí que tá. Se você notar, lembra que falam da lenda que cada pedaço de um corpo lá foi achado em uma parte dessa cidade, a cidade foi dividida em 5, e por coincidência, se você olhar de cima, parece o formato de um corpo. Sim, sim. Só que eles nunca acharam a cabeça. E aí, se você olhar esses monstros, todos esses monstros têm as cabeças arrancadas. Por quê? Porque tem aquela questão da lenda, que lá no começo, né, que é da família do Hikaru, né, a família Indo, que eles matavam as pessoas, né, pra dar ali pras entidades, pra ter boas colheitas. Eles davam a cabeça, né, de entrega, né? Exatamente. O que acontece? Essas almas, esses monstros que a gente vê, todos eles ou não tem cabeça, ou tem cabeça na mão, ou a cabeça meio que separada, porque são as almas ali daquelas pessoas que foram dadas como oferta pra ter colheita no passado. Uhum. E eu particularmente gostei bastante do uso, né? Porque é muito fácil você colocar um susto só pra assustar, né? Só pra falar que é algo de terror. Mas eu sinto que eles construíram bem o envolto, né? Pra poder utilizar. E, consequentemente, tem todo o mistério do... Acho que é Tanaka o nome dele, que é o cara que foi contratado pra investigar tudo isso e resolver o problema, né? Eu tenho uma teoria, viu? Eita. Pode mandar ver, manda ver. Bom, a gente percebe no começo da história que o Yoshiki ele começa a ver esses espíritos, e esses espíritos vinham atrás dele quando o Hikaru ele passa um pouco do poder dele lá pro Yoshiki, segurando o braço dele muito forte, aí fica aquela marca escura, né? Uhum. Então, o Tanaka, ele tem uma marca escura no pescoço. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, sabe a senhorinha, a Kurebayashi? Sim. Ela tem uma história muito triste, né? E ela fala que o marido dela lá teve um monstro no corpo dele, e ele apertou o pescoço do filho, que o filho tá vivo, mas ela não tem contato com o filho desde então. Eu acho que o Tanaka é o filho da veinha. Olha aí. E é por isso que ele quer resolver. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente os dois personagens não se cruzam, né, na história inteira. E tem mais uma coisa, não sei se vocês notam, mas o Tanaka, ele chega na cidade, ele conversa com uma galera, com os pessoais mais velhos da cidade lá, que ele bate papo, como se fosse conhecido, ou seja, ele conhece aquelas pessoas e aquelas pessoas conhecem ele. Não é um cara desconhecido que foi contratado, que eles viram na internet, sabe? Uhum. Era o cara da cidade. Então, pra mim, o Tanaka é o filho que desde criança passa por esses horrores, e aí ele foi contratado pelaquela empresa, né, que cuida dessa questão de monstros e tudo mais, que a gente ouve um pouquinho falar sobre essa empresa, só que ela não é tão aprofundada na primeira temporada. Uhum. Maneiro. Teorias. Mas é uma boa teoria, porque obviamente a gente pega os nomes aqui numa anime list dos personagens, porque a gente não consegue decorar tudo, né? E curiosamente o Tanaka tá escrito só Tanaka, já a Kurebayashi tá o nome e sobrenome dela. Sim, Kurebayashi é o sobrenome dela. Não sabemos se o Tanaka tem o mesmo sobrenome que a Kurebayashi. Será que ele é o Tanaka Kurebayashi? Então. Porque geralmente quando esconde o sobrenome é porque tem alguma coisa. E todos os outros personagens têm sobrenome, ele não tem. Olha só, teorias. Das coisas que a gente vai percebendo ali que tem interlocuções uma com a outra, tem a questão do pai do Yoshiki, né? Porque a gente vê no começo da história que o pai do Yoshiki e a mãe dele vivem brigando, e o pai do Yoshiki é meio recluso, ele se afasta. Talvez a briga dos dois é porque ele realmente se afastou. E aí a gente descobre que quando o Yoshiki vai conversar com o pai dele, a gente percebe, talvez o Yoshiki não, que a grande realidade é que o pai do Yoshiki, ele só tá recluso porque ele também tá de luto, porque ele é o melhor amigo do pai do Hikaru. E o pai do Yoshiki, ele tá daquele jeito, recluso, não sei o quê, desde que o pai do Hikaru morreu, sumiu, desapareceu, na verdade, né? Ninguém sabe o que aconteceu com o pai do Hikaru. Sabe que ele subiu a montanha e nunca mais voltou. Uhum. E a gente vê várias vezes, inclusive o pai do Yoshiki na montanha, que ele trabalha com madeireira, né? De
derrubar árvore e tal. E a gente vê ele várias vezes não sei se é a mesma floresta, mas na floresta, né? Imagino que seja a mesma floresta porque ele mora naquela cidade e trabalha lá, né? Então, imagino que seja a mesma. Pode ser a floresta, mas não a região da montanha, né? Porque ali é muito grande, né? Talvez não seja, mas ele anda muito por esses locais, que são os locais que tem uma quantidade maior de coisas sobrenaturais, digamos assim. Então, talvez ele pode ser que seja uma coisa do tipo, né? Ele ainda não tem aceitado a morte do amigo e tá tentando arrumar um jeito de descobrir, sei lá, não dá pra saber, né? Tanto que todos os flashbacks do Yoshiki, quando criança, é com o pai dele sendo um cara maneiro, e depois o pai dele sempre encontrando o pai do Hikaru e falando assim, vamos tomar uma cerveja ali, sabe? Era sempre um negócio muito brother mesmo, os dois. Sim. Sim. E aí traz também pra gente um paralelo entre a história do Yoshi, que assim, quase... E a história do Hikaru também, quase como se alguns acontecimentos fossem cíclicos entre aquelas duas famílias, né? E as coisas acontecem de um jeito e acontecem de novo, novamente. Eu até fiquei pensando assim, será que o pai do Yoshi que também gostava do pai do Hikaru, sabe? De uma forma que ele deixou internalizada e nunca lidou com isso, e aí casou, seguiu a vida e tal, e ficou tendo ele como um amigo por perto, sabe? Eu até fiquei pensando nisso porque isso me lembrou, eu até tava pesquisando aqui, o Me Chame Pelo Seu Nome. Bem no finalzinho, quando o personagem principal do Timothée Chalamet vai conversar com o pai dele sobre sentimentos, e ele descobre que o pai dele tinha sentimentos parecidos também, e que ele passou por coisas parecidas, né, e acaba sendo um pouco... É um episódio bem bonito, inclusive, esse que o Yoshiki vai falar com o próprio pai, de que ele tá há tanto tempo, ele, Yoshiki, tentando lidar com tantos sentimentos, que ele conseguiu, de alguma forma, tentar buscar no pai dele alguma coisa de o que eu faço com tudo isso que tá acontecendo. E é curioso essa coisa das famílias, né? Essa coisa cíclica que a própria lenda da montanha também, como é uma coisa que já se tornou lenda, né? Algo que dá a entender que vai acontecendo ao longo das gerações, né? Sim, e é uma cidadezinha pequena, né? Aquela cidadezinha do interior, é um ovo, todo mundo se conhece. Então, tem aquelas famílias que acabam tendo mais intimidade porque se conhecem há eras. E pelo que a gente percebe, a família do Hikaru, a família Indo, como é uma família amaldiçoada, entre aspas, a galera que acredita ainda na religião, não sei lá o que, Nonoki, né? Grande Nonoki, elas não se metem com a família Indo, eles nem chegam perto, eles são os amaldiçoados, eles são os caras que mataram sem a pessoa permitir que matasse, né? Porque no começo era uma pessoa escolhida pra ser, geralmente uma pessoa doente e tal, um câncer terminal, que era escolhida ali pra ser a pessoa da colheita. Mas a família Indo começou a matar pessoas indiscriminadamente no passado. E aí eles viraram os amaldiçoados. O pessoal que acredita na religião do Grande Momoki não gosta deles. Porém, conforme o tempo foi passando, o cristianismo chegou ali na cidade, né? E isso é mostrado na história. Muitas pessoas foram para outra religião, foram pro cristianismo, e a questão do Grande Momoki foi se apagando para as pessoas mais novas, sendo algumas famílias específicas que ainda acreditam naquilo. E as famílias que acreditam não chegam perto dos Indo. Porém, a família do Yoshiki, né, sempre foi muito próxima, tanto que você vê claramente que a família do Yoshiki não tem nem ideia sobre isso. O pai do Yoshiki uma vez levou como se fosse um livrinho de criança, uma lenda aqui da cidade. Sim, é uma relação já de muito tempo entre as duas famílias, né? Uma relação de confiança, né? Que, como você bem falou, a família do Hikaru, ela acabava não tendo essa proximidade tão grande com tantas famílias, né? Então, é uma coisa que, de fato, foi passando de geração para geração, né? Esses episódios, inclusive, que tem essas pitadinhas de flashback, eles são bem interessantes porque eu me senti assim eu tava, assim, eu quero entender o que está acontecendo. Então, qualquer migalha de contexto geral eu estou aceitando, sabe? Então, esses flashbacks foram muito interessantes, assim como eles foram colocados também. Inclusive, sabe uma coisa que eu achei que ia ser um pouco mais frequente, mas que acabou não sendo no final das contas? No começo da história, a gente vê o detetive, né, o Tanaka, chegando na cidade e procurando, né, a entidade e tal. Eu achei que Hikaru ia ser majoritariamente uma história onde os dois personagens principais, né, o Yoshiki e o Hikaru, estivessem tentando meio que fugir e se manter na encolha, sabe, pro Tanaka não achar eles, e no final das contas nem foi nada, né, tipo, o Tanaka achou eles, tentou matar, não matou, e aí depois falou, deixa isso pra lá. Pô, eu tava muito mais esperando essa coisa de gato e rato, sabe, e no final das contas acabou não sendo. Será que ele tentou matar mesmo? Ou ele só fez o que fez porque sabia que ele ia cortar o pescoço do Hikaru, ele ia colar de novo
novo e tá tudo certo. Ele só queria ver o tamanho do poder ali da entidade dentro do Hikaru. Então, Porque ele sabe de muita coisa, ele é o único que sabe de muita coisa, né? depois que rolou o corte na cabeça e tal, ele meio que deu um step back, né? Ele deu um passo pra trás e parou de ter essas investidas de buscar, né? Tanto que ele aparece no final no último episódio, nas últimas cenas ali, reencontrando os dois, e não parece ser um tom ameaçador de busca, né? Parece que ele realmente ele achou que ele ia encontrar um outro tipo de ser, mas quando ele viu qual era o ser, ele parou, ele falou, não vou me meter nisso aí não, sabe? É o grande gancho pra próxima temporada, né? O que o Tanaka quer com a boia na mão, né? Exatamente, o que o Tanaka quer com essa boia? Porque ele foi buscar a boia, o Hikaru e o Yoshiki, eles foram comprar uma boia lá pra irmã do Yoshiki. Aí os dois começaram a brigar e a boia começou a flutuar e ir embora. Aí de repente aparece o Tanaka com a boia na mão e acaba a história. Bom, a gente tem dois caminhos, né? Ou o Tanaka incentivando o Hikaru a ir pra montanha, né? E deixar o Yoshiki em paz. Porque o Tanaka sabe o quanto que é prejudicial essa questão de ter o encosto dentro da sua própria casa, ainda mais um encosto do tamanho do Hikaru ali, né? Que a entidade dele é um para-raio de monstros e seres ali sobrenaturais. Ou ele vai acabar se unindo aos dois ali pra tentar achar uma solução, né? Que os dois continuem estando juntos como amigos, mas sem ter que se afastar, né? Sem ter que o Hikaru ir pra montanha, sei lá, alguma maneira de prender aí esse poder do Hikaru dentro dele e não deixar o poder fugir ou atrair outros monstros pra cidade, né? Sim, total. É que eles meio que descobriram, né, na segunda metade da história, de que o problema do Hikaru ser um para-raio, obviamente tem a ver com ele ser uma entidade e tal, mas não necessariamente ele voltar pro topo da montanha vai fazer com que a cidade, né, o vilarejo, seja um lugar próspero, de paz e tal. Vai continuar tendo aquele monte de espírito e monstros sobrenaturais e coisa e tal. Então eu sinto que eles devem buscar uma resolução pra isso, né, de tipo, tornar o local mais pacífico, de repente acabar com as entidades que tem na montanha, na floresta, enfim. Eu acho que é mais esse caminho mesmo que tende aí, né? Não, então, na verdade, como o Hikaru é um para-raio daqueles monstros, né? Porque aqueles monstros são as almas ali das pessoas que foram sacrificadas pra ele, então eles seguem o Hikaru. Se o Hikaru for pra montanha, a cidade volta a ficar em paz, como era antes. Porque tudo começou porque a entidade resolveu descer a montanha, né? E aí trouxe todos aqueles monstros juntos, e cada vez foi ficando pior. Tanto que o mais pesado ali, o mais feio, foi a cena em que apareceu um cara pelado na escola lá e dá um tiro na própria cabeça, né? Inclusive é muito estranho, né? Eu pensei que eles iam explicar em algum momento isso daí e não explicaram nada, né? Só aconteceu. Explicaram o básico, né? Porque ele chegou e falou assim, nossa, mas o que é isso aí? É um monstro? Ele falou, não, cara, é um cara que tem um monstro dentro dele aí e ele já foi totalmente abusado pelo monstro. Acabou pra ele. O monstro foi lá e atirou a própria cabeça. E você vê, mais uma vez, a cabeça sendo o local escolhido. Sim. Antes da gente ir mais pro final do cast, tem só um assunto que eu queria falar um pouco mais sobre o Yoshiki, que a gente falou que acontece, é um sentimento constante dele, mas aprofundando um pouco mais, a coisa do luto, de como, dessa confusão do luto, e de como o luto é uma coisa muito não linear. Eu acho que o anime, quando ele resolve falar sobre esse sentimento, e, enfim, eu lido constantemente com o luto também, de como ele é uma coisa tão pouco linear. E a gente falou o fato do Yoshiki não conseguir ter esse fechamento, de fechar essa porta, né? E a gente imagina ali no começo que ele quer ter a ideia de vou me despedir do meu amigo. E ele nunca se despede, isso continua. E aí eu acho que a parte da não linearidade desse sentimento, às vezes você sente mais, às vezes você sente menos, às vezes você quer a pessoa ali do seu lado, às vezes você lembra com um pouco de nostalgia, assim. É um sentimento muito montanha-russa, assim. E eu sinto que todas as vezes que o anime resolveu falar sobre o luto, especialmente na primeira parte do Kur, falou muito bem sobre isso, assim, de uma forma muito sensível até em relação ao Yoshiki e de como é essa coisa de quem já perdeu alguém, assim, e se você pudesse ter, nem que fosse, assim, um pedacinho, uma última coisa dessa pessoa, você não ia querer ter, como o Yoshiki também quer? Eu acho que às vezes, para quem já passou pelo luto, quando a gente vê o Yoshiki entendendo o que aconteceu e
quer continuar perto do Hikaru, a gente meio que entende. Você fala, cara, a gente sabe que não é o Hikaru, mas é uma grande parte dele ali e não tem como não se relacionar assim de... Eu entendo muito o sentimento, assim, sabe? E é engraçado também porque nas últimas cenas ali onde eles estão discutindo na água e tal, a gente vê o Yoshiki entendendo, né, no geral, que ele não necessariamente está em luto só pelo amigo, ele também está em luto pelo amigo, mas ele também não quer que aquela entidade com a qual ele criou um elo gigantesco, algo próximo de uma paixão, talvez, também não vá embora, né? Seria um segundo luto em cima do luto que já tem. E é um luto que ainda nem é um luto porque nem aconteceu nada, ele ainda tá lá. Só que ele tá sofrendo de antecipação, sabe? Ele tem medo de perder os dois ao mesmo tempo, né? Exato, exato. Cara, assim, o meu pai, ele faleceu em fevereiro de 2020, foi antes da pandemia, e por outras questões de saúde e tal, e aí ele faleceu em fevereiro, em março começou a pandemia. Eu fiquei em choque, porque minha mãe é cardíaca, minha mãe tinha um monte de problema, e eu assim, eu não posso passar por isso de novo. A gente se trancou em casa, comprou máscara, um monte de coisa, não deixava ela sair, porque quando você tá com o luto ali ainda muito ferida aberta, você pensar, você chegar assim minimamente próximo do pensamento de isso pode acontecer de novo num período muito curto, você entra em pânico, você assim, não vou sobreviver a isso, eu não aguento passar por isso de novo, eu passei uma vez, quase morri junto, não dá, assim, e aí até por isso que dá pra entender o sentimento dele, porque passou a pancada do primeiro luto e ele imaginar o segundo, que ainda dentro do contexto da história é um segundo luto da mesma pessoa, assim, um negócio de não dá pra passar por isso, sabe? Sim, e é muito difícil, né, a gente, tipo, falar que tá certo ou tá errado, porque o luto, ele funciona diferente pra todo mundo, né, então muitas pessoas podem até ver o anime e falar, pô, mano, mas, pô, você tem que deixar aí e tal, mas... Existem pessoas que não veem dessa maneira, né? Não sentem isso no luto. É algo muito, muito complicado e eu acho que não existe uma resposta correta. É literalmente você vai passar pelo luto da maneira que você tem que passar, sabe? É muito complexo, é algo bem forte. Totalmente. E você pegando ali pelo lado do próprio Yoshiki, ele não teve como se despedir. Ele tem mais alguém com quem ele se importa, né? Mesmo que no começo pareça uma coisa só, mas ele nota que não era no que eles eram parecidos, eram nas diferenças, né? Eram as diferenças que importavam. Uhum. E o que machucava ele no começo, principalmente porque ele tava ali feliz, ele mesmo de luto, quando ele via o Hikaru, ele sentia ali um apaziguamento. Mas toda vez que o Hikaru não agia como o Hikaru do passado, né? Como o Hikaru vivo, aí ele lembrava que o Hikaru morreu. E aí ele revivia a morte do Hikaru. Então ele reviveu a morte do Hikaru Sim. muitas vezes, até ele entender que, cara, não é o Hikaru. Mesmo que o corpo esteja ali, não é sobre o Hikaru mais. Um dos momentos em que ele dá um snap, né, no final do anime, é o Hikaru falando, pô, mas eu não sou o Hikaru. O Hikaru, a comida favorita dele era melancia, minha sorvete. Ele não gostava de estudar, eu gosto, apesar de não ser muito bom. E aí, tipo, ele fala várias diferenças entre o Hikaru amigo e o Hikaru entidade, né? Que estralam na cabeça do Yoshiki que, tipo, realmente são duas pessoas. E aí ele, pô, fica maluco, porque ele volta a sofrer o luto do amigo dele, né? E na cabeça do Hikaru no começo, ele não podia aceitar aquela entidade, porque a entidade era o assassino do Hikaru. Até no meio da história a gente entender que não, né? Que ele falou, não, eu já tinha visto o corpo dele já tava lá. Na cabeça da entidade, ele tinha salvado o Hikaru. Ele falou, não, eu trouxe seu amigo de volta, porque eu entrei no corpo dele, o corpo dele já tava morto lá. Total. E essas coisas, é muito esse processo, até dele entender o luto e lembrando, isso acontece, assim, conheço pessoas que também já perderam os pais, ou perderam avós, assim, e às vezes você, sei lá, tá vendo sua vida normal, você não lembra, e aí de repente tem uma notícia legal e você pega o telefone, tipo, vou ligar pro fulano pra contar. Aí você lembra. E aí o luto vem de novo de formas diferentes. Então é uma coisa muito... Essa lembrança constante do luto é uma coisa muito real também. Então, dentre todas as coisas de colocar suspense, colocar um pouco de terror, colocar essas lendas sobre essas entidades do Japão e um romance entre dois adolescentes, o anime ainda achou espaço pra falar de luto de uma forma muito real. Assim, que...
é esse luto, assim, eu falo de forma muito real, como o Valente falou, cada um vive o luto diferente, mas esse luto mais melancólico que eu acho que eu me identifiquei mais, assim, não é aquele luto do choro pra fora e lágrimas, assim, é aquele luto mais contido, mas que ele tá sempre ali. Tá sempre ali meio navegando junto com você até você, de fato, processar ele. E aí a história que a gente tem aqui é que o Yoshiki, ele não vai processar. Assim, Raul falou e é verdade. Ele entendeu que ali não é mais o Hikaru 1, agora é o Hikaru 2. Então, de alguma forma, eu acho que ele entrou em paz com uma parte do luto, mas sempre vai ficar uma sombra ali também da imagem do amigo, né? Com certeza. Dito isso, vamos para aquele momento? Vamos para as considerações finais e notas pro verão que o Hikaru morreu. O Verão em que Hikaru morreu foi um anime que me intrigou bastante, muito por eu ser bastante... Eu gosto bastante dos temas dos quais ele aborda, né, que é horror, mistério, sobrenatural. São coisas que me interessam muito e que o Japão, pra mim, é um dos melhores em fazer, principalmente com coisa sobrenatural. O Japão, assim, tem histórias sobrenaturais muito boas. E eu não sou tão fã já daquela parte toda onde tem um slice of life, tem esse bromance, né, entre os dois personagens, apesar de entender essa parte toda do luto e tudo mais, as nuances são muito profundas, é algo que você não dá pra você olhar e não parar pra pensar, é muito bem escrito o mangá e o anime, né, enfim. E as partes que mais me interessaram, por exemplo, pra mim a cena da facada é bizarra. Pra mim é o pico do anime inteiro. E eu tenho certeza que pra outras pessoas, talvez pra Cakes, não sei, ela vai falar daqui a pouco, seja a discussão final deles na praia e tudo mais, que também é muito boa, é muito forte. Mas eu sinto que ficou faltando coisas por gosto particular, né? Pelos meus próprios gostos. Então eu sinto que uma nota 7,5 pra mim é algo muito positivo. Mas, pô, é muito legal quando a gente vem gravar um podcast e conversar sobre, porque a gente acaba vendo outros pontos de vista que acabam agregando no Verão em que Hikaru morreu. Quando eu tava assistindo ele sozinho e pensando sobre, ele tava tendo uma outra perspectiva pra mim. Agora que eu vim gravar e conversar sobre, pô, ele tá saindo muito mais enriquecedor do que quando eu tava assistindo, sabe? Então eu acho que o 7,5 pra mim tá muito bem pago, muito por preferência, né, das coisas que eu gosto de assistir, mas eu sinto que esse é um tipo de obra que as pessoas precisam conversar sobre, porque ela é muito profunda, muito densa. Se você acabar se pegando nas coisas das quais você costuma gostar e ter um certo preconceito e tudo mais, você não vai apreciar da maneira que ela deveria ser apreciada, sabe? Então acho que um 7,5 tá show pra mim. O Verão em que Hikaru morreu, assim, eu acho que é uma obra que mistura tanta coisa, e quando ela se propõe a misturar essas coisas, o resultado poderia ser tão bagunçado, confuso, mas mesmo quando a obra apresenta momentos de confusão, não é narrativa, é uma confusão que é dentro da história para mostrar sentimentos confusos, percepções confusas dos personagens, mas eu acho que tem um ganho muito grande no fato da pessoa que criou essa história durante o que a gente acompanhou dessa primeira temporada, que cobriu 26 capítulos do mangá. Eu sinto que a pessoa não se perdeu nessa criação e dava muito para se perder porque tem muitos elementos. E isso que o Valente falou é verdade, é tanta coisa que uma parte vai ressoar mais com uma pessoa, outra parte vai ressoar mais com outra. Então é nessa troca que a gente vai pegando detalhes que não percebeu, sentimentos ali que despertou, que fazem parte da análise da obra também. Eu gosto muito de quando eu vejo animes e leio mangás que trazem isso, que trazem mais do que lutinha shonen e raio azul no céu. Traz uma coisa para eu pensar sobre a vida, pensar sobre como eu lido com os meus sentimentos, faz eu gostar de um personagem. Então, eu acho que é uma obra muito, muito completa. Eu vou dar a nota 8. Eu acho até que a primeira temporada vale mais que um 8, mas eu vou dar 8, porque eu acho que as próximas temporadas têm muito potencial para ir aumentando essa nota em relação à franquia de um modo geral, né? A gente está agora em 9 volumes, ainda está em publicação. Temos a segunda temporada confirmada e eu já tô assim, curiosíssima. Então eu dou 8 para, no futuro, aumentar essa nota da franquia como um todo também. Cara, eu gostei muito dessa primeira temporada. Eu tava falando em off com os colegas que há muito tempo eu não via uma
uma obra tão completa de mistério e terror, que não se parava em abordar só isso, sabe? Que não ficava focado no mistério e esquecia dos personagens. Não, eles focaram nos personagens. Todos os personagens são interessantes. Todos os personagens têm uma história pra contar, tem algo a mais que ainda falta ali pra colocar nesse quebra-cabeça. Eu não acho que essa história ainda vá tão longe depois do que a gente viu. Eu acho que, na minha opinião, a segunda temporada ou uma terceira temporada seria o limite da história, senão acho que começaria também a ficar esticando a corda demais. Mas o que eu vi aqui, cara, eu vou dar um 8,5. Sabe? 8,5 acho que pra mim tá ok. Eu não vou dar 10 porque a obra não terminou e dá tempo de estragarem ainda. Não fala isso, dá tempo de melhorar. Então eu tiraria ali um pontinho, né? Deixaria um 9, mas eu quero tirar meio ponto por uma única coisa que me incomoda um pouco na história de Hikaru, que é a entidade. Porque a gente tem um mistério ali rolando, mas muito do mistério é sobre a família Indo. E pô, a entidade tem todas as memórias do Hikaru, só que ele só tem acesso ao que não interessa, né? Ele tem Alzheimer, né? O coitado lá. Toda hora que alguém pergunta, pô, tu não lembra de não sei o quê? Ah, mano, não lembro. Ele não tava prestando atenção, assim, o que sobrou foi do tipo, Yoshiki, gosto dele, foi isso que ficou das memórias do Hikaru. Ele guardou na memória o que era importante pra ele, Yoshiki. O resto, assim, tipo, nem vi, nem verei, não passei, não lembro. Então, só a única coisa que me incomodou um pouquinho foi isso, porque muitos dos mistérios da primeira temporada ali, que é logo o começo da descoberta, passa pela família Indo e poderia ter sido resolvido em 10 segundos dele lendo a memória do Hikaru, né? E não, ele simplesmente ignorou. Tirando isso, eu gosto do relacionamento dos personagens, gosto de como a história abre, tanto pro mistério quanto pros outros personagens que a gente conhece, os pais dos personagens, Ari, as colegas de escola, né? Tudo que passa envolto ali de religião, da questão do cristianismo chegando no Japão, né? Contra aquela a religião politeísta que o Japão sempre teve, né? Aí você vendo como isso com o tempo foi afetando ali a forma que as pessoas veem a própria cultura, né? A obra dá um pitaco sobre isso. O cristianismo trouxe uma mudança na forma que o japonês também olhava para a própria cultura e muitas coisas foram esquecidas, né? E no caso, o que foi esquecido foi algo que era muito importante para aquela cidade. Quero falar também da trilha sonora. A trilha sonora é fantástica, fantástica. É muito boa mesmo. Tantas músicas dentro do anime. O anime sabe muito bem usar o silêncio, né? Como fator ali incomodativo do terror. E, cara, o encerramento pra mim é maravilhoso. Inclusive, temos o Tanaka cantando a música de encerramento logo antes do anime acabar. Ali. Tem uma cena, eu não lembro qual é o episódio, que o Tanaka tá lá cantando lá, assoviando e cantando uma música. É o encerramento do anime, já encaixa com o encerramento do anime. Outra coisa interessante também, a cena do metrô no final do anime. Eu não sei se vocês notaram, mas passam bastante tempo do Yoshiki e o Tanaka conversando no metrô. E todo o background ali do metrô é real. O banco que eles estão sentados é real. Sim. O pegador ali, né, do metrô. Mas aquilo ali é tão bem colocado que se você não prestar atenção, você nem percebe. Porque é muito bem encaixado. Porque é muito difícil você encaixar um desenho com uma foto real e aquilo funcionar. E eles fizeram funcionar. É, uma coisa que dá pra falar sobre esse anime é que a animação dele é acima da média, né? E brinca com esses elementos, com essas misturas, que é uma coisa assim que eu adoro quando as animações têm essa pegada, tipo, e se a gente fizesse isso? É animação, não é live action, você pode fazer o que você quiser, então assim, pire na batatinha. E essa cena que o Raul falou é bastante isso, assim, e se a gente botasse um cenário, tipo, talvez não fique legal, vamos testar, vai que fica legal. Então eu gosto dessas pirações das animações, sabe? Totalmente. Bom, com 7,5, um 8 e um 8,5, a média é 8. Talvez eu tenha dado 8,5 pra não ter que fazer conta? Não sei, vocês nunca vão saber. Fica aí o questionamento, safado. Eu estava fazendo a conta aqui, eu não fazia a menor ideia que era isso. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, Cakes, conta pra gente, quais são os projetos, o que tem de novidade, o que o pessoal pode ver seu por aí? Aê, bom, me sigam nas redes sociais, primeiramente, Cakes_Souza, Souza com S, porque acho que Souza com Z vai pra um lugar que faz bolinhos. Olha aí. E poderia ser eu, mas não sou. Mas me sigam no Instagram, especialmente, que eu faço bastante conteúdo pra lá. Tem eventos chegando aí no meio do ano. Em breve vocês vão saber de coisas, mas está chegando a temporada de eventos otakus aí em São Paulo, então vai ter bastante coisa. Eu também estou em um projeto de live/podcast junto com a Priganico, que se chama Machá da Tarde, que é basicamente um grande fluxo de pensamento dos bate-papos que Pri e eu temos no Discord. Assim, a gente ficou batendo papo sobre o que a gente tá vendo,
ouvindo, a Pri ouvindo muito K-pop, indo em muito show, a gente falou, cara, se a gente só abrisse live, exatamente do que a gente tá conversando aqui, tirando as fofocas que não pode sair pro off, né? Mas assim, e se a gente abrisse uma live? Então, a gente faz a transmissão do Mateada à Tarde nos canais da Twitch, nos 2 canais simultâneos, e depois esse áudio sai também em formato de podcast, aí na maioria dos agregadores, Spotify, Amazon Music, Podcast Addict, enfim, vários agregadores, e tá sendo muito legal fazer essa live, a galera sempre acompanhando ao vivo, e depois ouve como podcast também, a gente deixa o VT no YouTube também, para quem quer acompanhar o vídeo depois e tudo mais, e tá sendo bem legal, e muitas coisas chegando aí, gente. Ó, olha os eventos, Festival do Japão, Anime Friends. Muitas coisas chegando, muitas coisas. Olha aí. Então vem aí. Lembrando, né? Que você pode comentar pra gente o que você achou de Hikaru, qual foi a sua opinião, vocês têm uma opinião diferente da nossa, igual a nossa, vocês gostaram de alguma coisa, tinha alguma coisa que vocês não tinham nem pensado, comenta. Viu alguma coisa que a gente não viu também? Fala aí também, né? Exatamente. Você pode mandar aquele e-mail para podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar sua mensagem no seu agregador de podcast favorito. Lembrando que a seção de e-mails, né, a gente lê as mensagens do Spotify, que é onde está a maioria do público, e também a parte dos e-mails, né? E você pode ser nosso apoiador, ajudar o MDA a crescer, a ficar mais forte, mais bonito, com mais conteúdo, com mais coisas aí, com conteúdo extra, quem sabe? Tinha coisas que eram só sonhos e hoje em dia virou realidade no MDA graças à ajuda de vocês. E agora vocês têm mais de uma opção, não tem pra onde fugir, Cakes. Porque você, a partir de R$5, menos de uma passagem de ônibus ou de metrô em São Paulo, que tá caro. Caro. Você pode ajudar, você pode começar a ser nosso apoiador lá no catarse.me/MDA e agora também no Apoia-se. Você que tem conta no Apoia-se, prefere usar lá porque é mais cômodo pra você, então você tem essa opção. Agora tem o apoia.c/MDApod, MDAPOD, certo? Faça como eles, Alex Seliger, Bruno Rezende, Carlos Petonic, Guilherme Henrique, Guilherme Lourenço, Hugo Vantuil, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves, e seja nosso apoiador. No mais, nós ficamos por aqui até o próximo episódio. Tchau.